Nesta edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa sobre as perspectivas para o ano de 2015. Um ano que se apresenta desafiador na política, na economia e que também foi inaugurado a 55ª legislatura, começa os trabalhos aqui no Congresso Nacional num clima aguerrido de choque de ideias e posições. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Cristóvão Buarque. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que o senhor está vendo? Como é que o senhor resume esse janeiro, fevereiro de 2015? Qual é a sua perspectiva para esse ano? Eu estou assustado, embora não fosse difícil prever que ia acontecer tudo isso. Não está surpreso, mas está assustado. Não estou surpreso, mas estou assustado. Você disse muito bem. Não estou surpreso, porque eu mesmo fiz tantas falas aqui, discursos, mostrando que a crise viria. Era óbvio que as medidas tomadas pelo governo Dilma ao longo dos últimos 3 anos levariam ao que ela vai ter que fazer nesses próximos 3 meses. De duro. Ao mesmo tempo, era óbvio que o que ela propunha na campanha, ela não ia cumprir. Não tinha como. Se ela continuasse naquele ritmo, explodiria tudo. Ela vai ter que segurar. Ao segurar, ela vai gerar desemprego, que é uma das poucas coisas que tem tido bem nos últimos anos, apesar de ser um pouco falso, porque é um desemprego que mede salários muito baixos. Não tem havido crescimento dos bons salários. Hoje eu vi uma análise sobre isso, dizendo que para quem tem uma escolaridade boa, o desemprego não está acontecendo, que o Brasil viu uma situação boa para esse tipo de mão de obra, né? Mas veja bem, então nós vamos ter uma situação muito difícil, porque a presidente vai fazer coisas contrárias ao que ele dizia. E o povo percebe isso. O povo percebe que teve um dia que era o discurso do marqueteiro e agora é o discurso do ministro da Fazenda, que se contrapõe completamente. Por outro lado, o escândalo da Petrobras contaminando toda a vida nacional. E aqui dentro, o presidente Renan Calheiros decidiu conflitar, brigar, em vez de fazer o papel dele, que é dialogar, coordenar. E na Câmara, o governo federal teve uma derrota, que nem precisava ter tido, podia ter conciliado, mas foi para o embate desnecessariamente. Então, nós vamos ter aí alguns meses muito, muito difíceis. Eu alertava também no final do ano passado que uma das grandes coisas da democracia é que a cada 4 anos se tem uma lua de mel. É um casamento novo com o novo governante. Mesmo quem não vota nele, dá um tempo. Só que agora é um casamento antigo, um casamento que já tem 12 anos, um casamento em que houve traições. É hora de refazer os votos. Um casamento em que o cônjuge principal jogou, que foi todo esse exagero de isenções fiscais, de gastos perdulários. Então, é um casamento que começa velho. É um governo que começa velho. Essa é a principal crise da não há aquele clima de boa vontade, aquele frescor de um início, não há, exatamente. Né? É um governo que vem sem vigor transformador da sociedade, porque já vinha há muito tempo, está mais para assistencialista do que para transformador. É um governo que veio depois de ter desperdiçado muito, deixado uma herança terrível, só que ela não pode jogar a culpa da herança no outro. Foi ela que fez a herança. Vai ser muito difícil, e eu temo que aqui dentro a gente polarize em vez de dialogar. Pois é, o senhor chegou onde eu queria, porque assim, a agenda do país já é uma agenda que demanda muito esforço, de todos dos 3 poderes, né? Porque temos uma crise na área da política, temos uma da economia, desafios para colocar o país numa possibilidade de crescimento mais satisfatória, né? E justamente nesse momento a gente vê uma desacomodação, um desconforto nas relações de força dentro das 2 casas, né? Isso, corremos o risco desse desconforto paralisar as decisões que deveriam ser o principal foco de atenção agora? O Senado está paralisado. Vamos ver se a partir de amanhã, com as comissões surgindo, a gente retoma os trabalhos. Mas era hora da gente estar dialogando, para ver se ajudava, inclusive, o governo. Veja bem, eu acho que deve ajudar o governo a encontrar um caminho. Tem muita gente aí falando impeachment e vai pegar na opinião pública, mas não é bom. O impeachment, como disse o senador ontem, é constitucional.
Mas fere, mesmo assim, a democracia. Fere. Às vezes a gente tem que ser ferido, não obviamente. deixa de ser oneroso, né? Não é um oneroso, fácil, desgasta todos, não só quem cai. Então, veja bem, é melhor que não haja. Agora, para isso, é preciso que a gente dialogue, que o governo entenda, senão o povo vai para a rua. Pois é, mas aí também o senhor esbarra na outra questão que eu ia lhe fazer. Será que essa crise que a gente vê, por exemplo, as relações recrudescidas no Congresso, quer dizer que os diálogos não estão muito favorecidos, no momento em que uma reflexão sobre temas muito controversos vai acontecer. Será que não é muito otimismo pensar que esse é o momento de uma faixa grande da população brasileira que não se comporta como um agente político desperte? Será que quem vai ajudar a fazer essa interlocução e amarrar essa questão? Ou isso é uma visão muito romântica? Quem amarra não é a população. Quem amarra são as lideranças que surgem. Hoje está na moda a ideia de revolução sem líder, que é o que aconteceu nos países árabes. E aqui a gente está sem líder. Nós. Não estou falando do presidente, não. Nós, o Congresso. O povo não nos vê como líder. Vamos falar com franqueza. O povo não vê a nós, senadores, deputados, presidente, como líderes. Porque não estamos sendo. As coisas estão acontecendo. E não estamos deixando o povo feliz, satisfeito. Só que, mesmo sem partido não se faz as coisas. Sem liderança não se faz as coisas. Lá nos países árabes, chamada Primavera, não foi nenhum partido que deslanchou. Mas depois alguns tomaram e fizeram. A Grécia agora, partido, chegou e está fazendo. Tomando a coordenação do povo. O problema é quanto tempo leva para isso. O povo na rua tem um processo construtor, que é o que você quer sugerir, mas tem um processo destrutivo também. Não estou falando de destruição de vitrine, não. Estou falando de destruição do país não funcionar bem. De articulação, das articulações, dos empresários não investirem, dos trabalhadores não irem trabalhar, de todo mundo se sentir no direito de roubar, ficou com raiva de qualquer coisa para a estrada que leva para o aeroporto. Senador, cadê a oportunidade desse caos? É que o caos gera oportunidade, mas a gente não controla o tempo. É o que alguns têm chamado, eu também, de pedagogia da catástrofe. A gente sabe que as coisas vão acontecer, mas às vezes não consegue ensinar antes da catástrofe acontecer. O que está acontecendo na água em São Paulo é um exemplo de pedagogia da catástrofe. A gente já devia estar poupando água há 20 anos. Há 20 anos. Para isso também não teria que ter uma política nacional? Porque assim, eu estava vendo uma fala essa semana sobre esse assunto. Como se imiscuir na administração de um recurso hídrico de um Estado? Isso aqui é uma federação. Vou mais longe. Mas acima da federação não haveria que ter um critério que atendesse ao interesse de todos os brasileiros, independente de seus estados? Vou mais longe. Alguns problemas hoje são planetários. Também. E a política é nacional. Também. A falta de chuva em São Paulo talvez seja decorrente, em parte, da queima de florestas na Amazônia. Então, tem que compatibilizar. Mas, de qualquer maneira, São Paulo já devia saber que precisava poupar água há décadas, nós todos. Foi preciso a catástrofe da falta d'água para começar a racionar. É claro que tem quase uma catástrofe do automóvel, mas todo mundo ainda quer mais automóvel. Até quando? Até um dia que a gente tem um engarrafamento de todos os carros do país. Que os carros só saiam com o guindaste assim, de tão agarradinho que estão uns nos outros. É a pedagogia da catástrofe. Será que o Senado vai precisar de uma catástrofe social para despertar? Ou melhor, será que o povo vai precisar de uma catástrofe para mudar a nós, que estamos aqui agora, e colocar outros no nosso lugar? Talvez. É uma reflexão que tem sido feita, né? Há quem sinta que nós estamos na iminência de uma coisa assim mais drástica acontecer, né? Eu acho que está na iminência, só que eu não marco prazo. A iminência na história pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Mas nós estamos na iminência de uma catástrofe ecológica, que é planetária, uma catástrofe econômica e política no Brasil. Nós estamos, sim. Só que eu volto a insistir. A iminência pode ser 10 anos, 20 anos, que não é nada na história de um país. E aí, como é que a gente fica? Que nós começamos justamente marcando um tempo, Perspectivas 2015. Para esse tempo tão pontual, como é que o senhor encerraria a nossa entrevista? Ficar alerta. Eu acho que a principal coisa é ficar alerta hoje, é ver o que está acontecendo. Para mim, o maior problema do governo Dilma é não querer ver a realidade. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu disse, a euforia cega.
O governo vivia uma euforia e ficou cego, sem ver a realidade da economia. Está despertando, está despertando. Pela pedagogia da catástrofe. Qual foi a catástrofe? A taxa de inflação crescer. Aí despertou. Os índices econômicos também estão assustando. Não estão vendo o descontentamento. É interessante quando a gente conversa com as pessoas do Partido dos Trabalhadores que dizem o povo está descontente. O que é que eles dizem? São golpistas. Não somos golpistas, nós estamos vendo. Agora, que tem golpista na rua, tem. Que tem saudosista da ditadura, tem. Que tem torturador querendo a volta da ditadura, tem. Mas isso é desse tamanho. A maioria está lá porque está descontente. Porque está frustrado, porque está desiludido. E junte-se aos desiludidos os desesperados, que são aqueles que nem desilusão têm, que não acreditavam antes. Quando a gente junta desiludido e desesperado, aí a catástrofe é muita desestabilidade, é verdade. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que nesse ano, que parece que vai dar pano para a manga, o senhor apareça aqui no nosso estúdio com frequência. Eu espero estar aqui. Com certeza. Eu queria agradecer também a atenção que você dispensou ao programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você é o convidado da TV Senado a fazer críticas ou apresentar sugestões. Ligue 0800 61 2211. E se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.